Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Do desespero à esperança é o tema desta quarta, 10 de janeiro. Os salmistas são seres humanos como nós e enfrentaram situações em que a presença de Deus parecia distante. O Salmo 13, esse aqui a gente pode ler todos os versos, diz o seguinte: Até quando, Senhor Jeová, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando eu estarei relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Jeová, Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação, cantarei ao Senhor Jeová, porquanto me tem feito muito bem. Aleluia. Aqui na quarta questão, pergunta quais os dois estados de espírito vemos nesse salmo, né? Estado de espírito, obviamente, é modo de falar, né? Quais são as sensações, quais são os sentimentos que o salmista está passando nesse salmo, né? Que decisão trouxe a mudança radical na perspectiva do salmista? Aqui nós vemos um lamento e uma confiança, né? Uma questão de um momento meio que de desespero, né? E o salmista sentia como se Deus o havia esquecido. No entanto, ele decidiu o quê? Confiar. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Salmo 13, verso 1. Esses sentimentos, muitas vezes nos identificamos com eles, ainda que sejam errados, né? Que não seja aquilo que a gente está imaginando, porque Deus não nos abandona, Deus não se esquece de nós, né? O Salmo 13 indica o caminho para evitar outro erro comum, concentrarmos-nos em nós mesmos, em nossos problemas ao orar. Esse Salmo transforma a nossa oração, levando-nos a reafirmar a natureza fiel e imutável da maneira divina de lidar com seu povo. Na oração, independentemente das circunstâncias, assim como durante o dia, sempre devemos estar louvando a Deus. É interessante que o Salmo começa com lamentos e reclamações, mas não termina assim, e este é o ponto crucial. Como bem explica a lição, o Salmo nos leva a escolher deliberadamente confiar no poder redentor de Deus. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Salmo 13, verso 5. O medo e a ansiedade aos poucos vai dando lugar à salvação que Deus oferece, e começamos a experimentar a mudança do lamento para o louvor, do desespero para a esperança. Verso 6. Cantarei ao Senhor Jeová por quanto me tem feito muito bem. Assim também vem sendo muitas vezes a minha experiência, né? Eu começo lamentando, colocando os meus lamentos, as minhas reclamações a Deus, né? E no final da oração, no meio da oração, vou mudando também, movido pelo Espírito Santo, e reafirmo a minha confiança nele. É interessante a gente perceber também que os salmistas, né, eles faziam duas perguntas em meio ao sofrimento e às provações para expressar o desespero. Uma pergunta é por quê? E era usado para tentar compreender as ações de Deus em circunstâncias difíceis, ou seja, quando parecia que o Senhor não estava fazendo nada para salvar quem o seguia, quando parecia que Deus havia abandonado o sofredor, ou quando parecia que o Senhor o havia rejeitado. Essa pergunta era empregada na tentativa de entender o motivo da ação ou a falta de ação de Deus. Por que estou passando por isso? É interessante que Jó queria saber também o porquê. A gente vê que isso não é pecado, mas é como a gente quer entender o porquê daquela situação. Confiamos em Deus, mas queremos saber o porquê. Jesus também passou por isso e perguntou a Deus, né? Por quê? Por que me desamparaste, Deus meu, Deus meu? E Jesus compreendeu exatamente o porquê, né? Há um propósito maior acima do sofrimento. E a outra pergunta é, até quando, né? Que é exatamente aqui começa este salmo.
essa pergunta ela possui uma intenção totalmente diferente de porquê, né? Ao perguntar até quando, o salmista não estava contestando as ações de Deus em meu sofrimento. Em vez disso, reconhecia que ele está sempre no controle. Por isso ele estava pedindo ao Senhor um término da sua dor, da sua tristeza, né? Uma vingança contra seus inimigos, né? O salmista expressava o desejo simplesmente de saber quanto tempo mais Deus exigiria que ele esperasse. Ou seja, o salmista, fazendo esta pergunta, a gente lembra também, né, de Daniel 8, verso 14, né, verso 13, né, até quando, né, o chifre pequeno iria destruir o povo de Deus e lançar a verdade por terra, e Deus não iria fazer nada. Ou seja, está demonstrando confiança em Deus, né? Expressa fé, expressa confiança em Deus, sabendo que Ele é o soberano e que Ele pode tudo. E é interessante notar também que, assim como o Salmo 22, esse cântico também termina com palavras de confiança, né? Durante as tribulações, o salmista expressou alegria e segurança, versos 5 e 6 do Salmo 13. Seus problemas ainda persistiam, mas ele confiava que seriam resolvidos e contava com a providência de Deus para sustentá-lo. Essa confiança e fé servem como exemplo. Nós também devemos confiar em Deus, crer em seu poder e reivindicar suas promessas. E uma pergunta interessante né? O salmista ele usou as palavras aqui confiar, alegrar-se e cantar. Como alguém ou como eu posso me alegrar quando estou em dificuldades? E como posso cantar? Posso fazer isso quando confio no amor de Deus pelo bem que me tem feito. Verso 5 e verso 6. Cantarei ao Senhor Jeová, porquanto me tem feito muito bem. Aleluia! Muitas vezes nos focamos nos problemas, é isso que o Salmo nos ensina, e não nos focar nos problemas, mas nos focar em Deus. Que Deus seja louvado, e amanhã iremos ver o Salmo, deixa-me ver aqui, se não me engano é o Salmo 60. Salmo 60, os 5 primeiros versos. Que Deus seja louvado, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.